Estamos aqui no estúdio para a entrevista ao presidente da Insurb, Hugo Exoge. A partir de agora, o nosso entrevistado. Jornal da Fã. Entrevista. Quase não sai, hein, presidente? Seja muito bem-vindo aos estúdios do Jornal da Fã. Bom dia, João Vitor. Bom dia aos ouvintes da Jornal da Fã. Wendel Lessa, Matheus Costa, que está aqui na filmagem. E nosso maestro aqui, o Narciso, que está com a voz hoje impossibilitada. Um abraço também ao Sandro de Miro, esse empreendedor. Eu não gosto da palavra empresário, eu sempre falo empreendedor, que vem fazendo essa rádio crescer a cada dia mais. Estou à sua disposição, meu amigo. Obrigado pela sua participação. Hugo, encerrando aí o mês de março, começando agora abril, queria que você fizesse um balanço, então, desses primeiros 3 meses de sua gestão. Veja, João. Só um pouquinho mais pra lá, presidente, por causa da câmera. Isso, ó. Você tá bonitinho ali, tá vendo? Bonito é difícil ficar, né? Vamos mais um pouquinho pra lá. Pronto. Você bota o microfone pra cá. Vou ajeitar aqui, presidente. Agora sim. Eu tô com staff de luxo, Narciso Machado. Eu não tenho voz, mas tenho mão pra ajeitar, né? Veja, João, para mim os 100 dias que está chegando tem muita coisa boa que a gente pode fazer, muitas modificações que a gente fez na gestão, na engrenagem da empresa, que está fazendo com que a empresa hoje entregue um serviço melhor à sociedade. Se a gente for pontuar coisa por coisa feita, olha, na sexta passada eu recebi uma reclamação do Narciso. Olha, a praça tal tá precisando de uma manutenção. No sábado tava lá, acho que segunda tava lá, né? Segunda-feira já tava a equipe lá fazendo. Então, assim, a Insurb trabalha em tempo real. Enquanto a gente tá dando entrevista, vai ter alguém que vai questionar de alguma área que tá precisando ser feito algum serviço e a gente vai estar fazendo daqui a 24, 48 horas. E eu acho que foi esse nosso maior ganho para a população. Antigamente você tinha uma demanda que passava 30 dias, 20 dias, 15 dias para ser resolvida. Hoje essas demandas costumam ser resolvidas em menos de uma semana. Eu estou dizendo em menos de uma semana quando demora. O natural é que essa demanda seja resolvida em 48 horas ou 24 horas. Então acho que esse foi o maior ganho. Mas fizemos várias ações, vários mutirões em toda a cidade. Em toda a cidade. A gente foi fazendo mutirões. Começamos pelo Santa Maria, acho que a nossa primeira ação no Santa Maria foi dia 4 de janeiro. E a gente começou mutirão na Zona Norte, mutirão na Zona Sul, mutirão Barra América. A gente fez vários mutirões e fez o serviço que é o que precisa ser feito, os serviços diários, que é a limpeza das ruas, as varrições e a coleta de resíduos. Passamos pelo maior, acho que nosso maior desafio, que foi o emergencial do lixo, onde a gente conseguiu fazer um emergencial que diminuísse e trouxesse para os cofres públicos uma economia de 33 milhões. Essa economia de 33 milhões acho que é um marco histórico na história do lixo de Aracaju, e acho que esse foi nosso grande feito, nosso grande marco. Foi a economia, e o detalhe, a economia com a mesma prestação de serviço. É o que muitos questionam. Não, mas diminuiu a quantidade de carros, não diminuiu a quantidade de carros, não diminuiu a quantidade de homens. E hoje, sabe o que eu ouço? Às vezes, quando estou na rua, Narciso, aproveitando Narciso aqui do nosso lado, eu ouço as pessoas pararem e dizem: eu nunca vi tanta gente de azul nas ruas limpando. Antes não era assim. Eu não sei como era antes, não vou fazer comparativo como era antes, mas hoje é muito difícil você sair de casa e não encontrar um azulzinho. O pessoal da Insurb diz, os Smurfs ali, não encontrar um azulzinho prestando serviço à sociedade. Isso é muito bom. E aí eu digo a você, não é mais do que a nossa obrigação. A gente está fazendo o que o povo outorgou à prefeita Emília Corrêa, e a prefeita nos determinou: entregue um serviço de qualidade à população de Aracaju. Nas feiras livres e mercados, quais foram os principais avanços? Em primeira mão, Narciso, vou falar aqui hoje, João. Carimba ele essa então, viu? Exclusiva. Eu vou falar aqui hoje, essa semana a gente vai estar entregando uma nova estrutura ali no terminal, amanhã, não é isso, Sandra? 6 da manhã, uma nova estrutura no terminal pesqueiro ali. Durante anos, só que as pessoas entendam, a gente está entregando a estrutura de venda, vai ser uma feira feita ali na frente mesmo, em frente aonde tinha o local onde eles tratavam e vocês entravam para comprar lá dentro daquele local, em frente ao mercado. A gente fez uma estrutura de feira naquele estacionamento,
fizemos uma nova estrutura que vai ficar fixa ali, e a estrutura é só para venda, ou seja, eles vão tratar lá dentro, onde eles fazem o tratamento hoje, do peixe, do camarão, e o local de venda vai ser um local mais salubre, mais limpo, está muito organizado. Queria parabenizar ao nosso diretor Bertolino Menezes, que foi ele o idealizador dessa feira ali em frente ao próprio terminal pesqueiro. Então, acho que nas feiras esse é um grande feito. Eu não vou falar de vários aqui. O mercado que mudou o horário a pedido da população. A população pedia muito que o horário que abrisse mais limpeza, cedo. Né? Não, que abrisse mais cedo. Não, eu tô a favor da limpeza agora. A população pedia que o mercado abrisse mais cedo. Em alguns dias a gente atendeu a população. A questão da limpeza, fechava o mercado às 2 segundas-feiras por mês, e hoje não fecha mais. Por quê? Porque fizemos um ajuste, e hoje o mercado não fecha dia nenhum da semana, a pedido dos feirantes também. Então, assim, a gente está ouvindo a população, o que a população nos passa, a gente busca resolver. E nossa equipe técnica está todo o tempo fazendo estudos para poder entregar um serviço de melhor qualidade à população. E essa é a nossa missão, fazer com que a Insurb entregue tudo que puder entregar de melhor qualidade à população que nos concedeu, né, esse mandato da prefeita Emília Corrêa. Uma das grandes reclamações da população aqui em Aracaju também vem de conta a limpeza de espaços públicos, de praças públicas. Como é que a Insurb tem lidado com isso? Veja, João, a limpeza de espaços públicos, quando a gente passou 3 meses, eu diria que limpando de fato a cidade, porque no próprio UNDOC, que é um arquivo que a gente tem interno da própria prefeitura, tinha vários pedidos não realizados nos últimos 3 meses, ou seja, pós-gestão, nós temos alguns pedidos que foram solicitados e acumulou. E aí a gente hoje está resolvendo a questão de poda de árvores, de varrição. Varrição estava sendo feito. Poda de árvores, principalmente, e roçagem. São 2 serviços que estavam praticamente parados nos últimos 3 meses pós-eleição. E a gente agora está colocando em dias. Acredito eu que a população já está sentindo isso no dia a dia delas mesmo. Ainda há uma problemática que eu também vejo, que muitas vezes tem lixos e entulhos acumulados em ruas, que aí muitas vezes é um descaso nosso enquanto população de jogar em locais irregulares. Inclusive o portal FANF1 no mês passado fez uma matéria sobre esse descaso na Coroa do Meio. Como é que a Insurb também tem observado essas coisas? Ô João, tem uma coisa bem interessante, que é a educação ambiental. A gente está buscando, só que a educação ambiental é algo que vai para longo prazo, médio e longo prazo. A gente tem feito o serviço de educação ambiental, tem aumentado de maneira ostensiva, mas tem um detalhe: nós temos mais de 200 pontos de descarte irregular de lixo. E esses pontos de descarte irregular, quem faz é a própria sociedade, e a gente tem buscado conscientizar. Inclusive, essa semana temos uma reunião com a secretária Emília Gósio para tratar sobre isso. Já falamos com a promotora para tratar sobre isso. Porque o problema muita gente quer culpar apenas o carroceiro. Não, porque o carroceiro que faz o descarte irregular. Não. O carroceiro coloca o lixo em um local inadequado, mas alguém gera esse entulho. E esse entulho está sendo gerado, a gente está buscando uma maneira de punir quem estiver gerando o entulho. Por que punir? Porque se a gente não conseguir punir... Veja, tem terrenos em Aracaju. Essa semana passada foi matéria. Em todo canto saiu em todas as emissoras, falando de um terreno na 13 de julho. O proprietário do terreno deixa o terreno aberto e a Insurb vai lá e limpa o terreno dele para poder não ter um problema para a sociedade. A gente vai continuar fazendo esse serviço de limpeza, mas essa conta a gente vai mandar para o proprietário do terreno. O terreno é seu, você tem que fechar o seu terreno, murar o seu terreno e aí facilitar o trabalho da Insurb. O que acontece hoje? A gente vai, limpa o terreno e a conta fica para o poder público. Só que esse terreno é particular. Então, a gente está vendo o meio de, quando a gente for limpar o terreno e o terreno for particular, a gente enviar essa conta para o proprietário do terreno, para que eles possam, sim, cuidar do terreno que é deles, e não da prefeitura. Outro ponto que é importante a gente questionar: como é que tem sido feita a limpeza dos canais que cercam a cidade? Nós estamos chegando aí no mês de abril, um mês também que tem muita chuva em Aracaju, e claro, a limpeza dos canais é importante aí para que a gente tenha o escoamento da água. Como é que a Insurb tem feito esse trabalho? Ô João, eu vou falar algo que
parece ser normal, mas para a gente não é, para a nova gestão não é. A limpeza é uma limpeza regular, como tinha sido feito no último contrato. O último contrato tinha uma equipe de limpeza de canais. Imagina, a gente tem mais de 60 canais, a gente tem uma equipe de limpeza de canais. E a gente está com a limpeza regular. Essa limpeza regular para a gente não é o suficiente. Os técnicos disseram que o ideal fosse que tivesse no mínimo 3 empresas, 3 equipes, e a gente já no novo contrato já tem 3 equipes que irão começar ainda no mês de abril, e a gente vai fazer uma limpeza mais ostensiva. Regular para o que estava, mas uma limpeza mais ostensiva para o que vai acontecer. Ou seja, são 3 a partir do mês de abril, acredito eu que a partir de meados de abril, já vai estar vigorando, serão 3 equipes limpando canais, e aí sim, fazendo um serviço 3 vezes mais eficiente do que o que era feito. Esse contrato também é emergencial? Esse contrato não é emergencial, é um contrato que tem com a empresa, acho que é Hidromax, que é inexigibilidade. Falando sobre contrato emergencial, vamos voltar para a situação da empresa que opera a coleta de lixo em Aracaju. Antes, a gente queria chamar uma fala do conselheiro do TCE, o Flávio Conceição, e a gente gostaria que em seguida o senhor se posicionasse a respeito da fala dele. Justiça de Sergipe, inclusive com pedidos de tutelas de urgência e concessão de liminares, sob apontamento de indícios de diversas irregularidades no aludido certame. Após decisão judicial, determinou que a imediata suspensão da dispensa de licitação emergencial número 27 de 2025, bem como todo ato administrativo tendente à contratação da empresa declarada vencedora até o julgamento de mérito. A Insub cancelou a dispensa de licitação, ora reportada, deflagrou a dispensa de licitação emergencial número 48 de 2025 e contratou as empresas AXA, Serviços de Locação de Mão de Obra Temporária Limitada, e Renova, Serviço de Coleta Especializado Limitada, as supostas vencedora da dispensa de licitação emergencial número 27 de 2025, suspensa por indício de irregularidade. Diante do exposto, este Tribunal de Contas aprovou a propositura do Ministério Público de Contas apresentada pelo procurador Dr. Eduardo Santos Hollenberg Cortes e deu início à auditoria extraordinária para investigar esse novo contrato emergencial de forma específica. Dentre as análises necessárias para cumprimento dos princípios basilares inerentes à administração pública, a aferição da documentação formal legalmente exigida que habilita as empresas a serem contratadas pelo poder público deve ser precípua. É imprescindível averiguar se as empresas contratadas possuem licença ambiental de operação válidas e especificamente voltadas para as atividades por estas desenvolvidas, uma vez que a contratação de empresa e licença ambiental pelo poder público pode acarretar diversas sanções, tanto para a empresa quanto para o órgão público responsável pela contratação. Dentre as sanções, ressalto o impedimento da empresa contratar com a administração pública, prevista na Lei número 14133 de 2021, e aplicação de multas, além da responsabilização civil e penal. Por fim, destaco a possível nulidade do contrato, a devolução de valores pagos indevidamente e a responsabilização do gestor, leia-se gestor, a Insub, leia-se gestor, a prefeita de Aracaju, por improbidade administrativa, nos termos da Lei 82. Okay. Pronto. Antes de o presidente responder, temos também a fala do Carlos Anderson, que é presidente da ADEMA, que ontem concedeu entrevista exclusiva ao Jornal da Fam e confirmou que a Renova Ambiental não tem a licença para poder fazer o exercício da atividade de coleta de lixo. A ADEMA é criada para isso, né? Em função de todo um sistema nacional do controle do meio ambiente, o órgão estadual é um dos agentes que fazem esse tipo de atividade.
E, na eventualidade, quando do pedido desse licenciamento pela empresa Renova, que hoje presta os serviços de coleta de lixo dentro de Aracaju, quando da vistoria se verificou que, antes da finalização do processo, que está em andamento ainda, a atividade já iniciou. Então, a partir desse ponto, algumas medidas administrativas elas devem ser tomadas, e elas foram tomadas. Ainda do meio para o final da semana passada, a gente a DEMA notificou a empresa, existe um auto de notificação e um auto de infração, tudo decorrente de pressupostos legais. Então, o auto de infração ele é preliminar, porque o processo legal para a apuração dessa infração prescinde de que eles que eles respondam, que eles se defendam daquilo que foi alegado pelos fiscais. É o princípio da ampla defesa e do contraditório, que é inerente a esse processo de licenciamento e, no caso, quando tem essas infrações. Então, a gente emitiu o auto de notificação, dando um prazo e as exigências que a ADEMA entende ser pertinentes para a apresentação e seguimento do processo do licenciamento, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. O processo de licenciamento segue em paralelo à apuração do eventual dano ambiental, e aí a dosimetria aplicada, que vai ser aplicada em função desse dano, se esse Temos aí a efetivo... fala do presidente Carlos Anderson. Presidente Hugo Exodio, como é que o senhor se posiciona, então, diante dessas informações trazidas pelo TCE e também pela ADEMA? Veja, João, veja, Narciso. Primeiro, agradecer esse espaço, pedir desculpa. Ontem o nosso diretor Augusto não pôde estar aqui, e agora eu tô... A culpa de ter piorado é dele, né? Diga ele. Sandrinha tem culpa não. O Augusto não pôde estar aqui, e aí eu quero pedir desculpa à população que ficou esperando esse esclarecimento, e agora eu vou fazer com muita tranquilidade. Eu primeiro vou parabenizar a fala do conselheiro, que parece muita gente, não, ele não foi uma crítica, ele apontou ali uma opinião do conselheiro Flávio Conceição. Ele fala ainda, no início do vídeo dele mesmo, aponta indícios. E aí ele está falando de um emergencial que foi suspenso. E esse emergencial foi suspenso porque uma empresa, que era a antiga empresa, entrou pedindo a suspensão, e aí foi feito um novo emergencial. E esse novo emergencial está em curso. Aí ele cita o quê? A questão das licenças. E aí onde o próprio presidente da ADEMA fala, um dos órgãos que poderia dar a licença é a ADEMA. E aí foi dada a licença pela SEMA e pela SEMA de Socorro, SEMA de Aracaju e SEMA de Socorro. Eu estou com as duas licenças aqui, eu vou passar para vocês. E essa licença... As secretarias municipais, então, deram licença. Deram a licença. Essa licença, não é que ele não precisa da licença da ADEMA para poder... Era isso que eu ia lhe perguntar. Pronto. Porque na fala dele ontem, ele deixa essa dúvida, né? De que, Não. inclusive, isso é um assunto que é debatido no Conselho Estadual do Meio Ambiente. Isso, não é que não precise. Por ser um serviço emergencial, as secretarias municipais deram a licença para que esse serviço tivesse continuidade, senão estaríamos incorrendo num crime num crime ambiental. E aí a gente tem a licença das duas secretarias para que a empresa tome as providências e consiga a licença da ADEMA. Essa licença da ADEMA, ela tem um prazo de 180 dias para sair ou não, e o contrato é um contrato de 180 dias, é um contrato emergencial. Então, assim, a Prefeitura de Aracaju não está contratando sem a licença. A licença a empresa tem, a licença do município de Socorro e do município de Aracaju. Por que do município de Socorro? Porque no município de Socorro é onde a empresa está sediada. A garagem da empresa é no município de Socorro. Então, ela tem a licença do município de Socorro e no município de Aracaju, que é onde ela presta o serviço. Então, não estamos trabalhando sem a licença. A empresa automaticamente deu entrada e aí já me mandou alguns protocolos. Inclusive, o próprio presidente da ADEMA diz, tem a licença, deram entrada na licença, nós o notificamos, então existe algo em curso para que eles consigam a licença. Mas, Hugo, e se não conseguir a licença? É um problema da empresa com a ADEMA, não é um problema da prefeitura, porque nesse período de 180 dias, que é o período do processo emergencial, como cita o nosso conselheiro Flávio Conceição, nesse período de 180 dias é o período que
que rege o nosso contrato. O conselheiro fala de consequências, improbidade administrativa, responsabilização criminal e civil. Você teme isso? Isso é um alerta que o conselheiro está dando, e esse alerta que ele dá é um direito dele, é uma opinião, ele dá esse alerta, e isso pode acontecer? Pode, mas nada não irá acontecer porque a gente deixou de pedir a licença. A empresa tem as licenças e a gente está se valendo da lei. Agora, Narciso, que fique claro, imagine uma coisa, e aí agora eu vou voltar para o emergencial. Se a gente colocasse que a empresa tinha que ter a licença da ADEMA, qual era a empresa que ia participar desse emergencial? Vocês sabem qual empresa que tem a licença? Alguma empresa de fora teria essa licença daqui da ADEMA de Sergipe? Aí a gente estaria favorecendo uma única empresa. Só iria participar do emergencial a empresa de Sergipe. E aí a gente não teria uma economia de 33 milhões. Inclusive, esse questionamento eu fiz ontem ao presidente da ADEMA. Para ter a licença da ADEMA, ou a empresa já prestou serviço aqui, ou a resposta dele foi que ele não poderia se eximir sobre o processo, mas sobre a regra, né, de que a empresa, para operar, tem que ter licença. Sim, pronto, perfeito. A regra diz que a empresa para operar tem que ter a licença ambiental. Essa licença tem um prazo de 180 dias para poder a ADEMA outorgar ou não, mas... 120 dias para a ADEMA outorgar ou não, mas existe uma licença da prefeitura, outorgada pela prefeitura de Aracaju e prefeitura de Socorro, que pode ser utilizado em casos emergenciais, que é o caso do lixo de Aracaju, da coleta de resíduos sólidos de Aracaju. Tem um detalhe a mais aí, Narciso, se me permite. Ontem o Carlos Anderson também explicou sobre essa licença que é concedida semi-concedida pela ADEMA. Segundo ele, a licença que é concedida pelo município não valeria para a empresa Renova porque ela tem impacto estadual e não somente local, porque ele considera o transporte do lixo envolve outras partes do estado e por isso o impacto ele não é mais local. Como é essa distinção? A empresa presta o serviço em Aracaju e está sediada em Socorro. O impacto estadual eu não consegui entender aí nessa fala. Vai para uma situação, vai para um espaço de transbordo, ou seja, tem um transporte, né? Intermunicipal. Sai de Aracaju, passa para o Socorro e vai para o transbordo que é em Socorro também, né? O transbordo em Socorro. E tem ainda o local do despejo, que é lá na Horizon, que é ali Rosário do Catete, né? Qualquer coisa que esteja fora da lei tem que ser a empresa que vai ser punida, não a prefeitura de Aracaju. Aí a questão que a gente precisa é, o serviço é emergencial, a gente não pode parar o serviço, eles apresentaram a licença e a gente não pode proibir eles de executar o serviço. E é isso que está acontecendo. Hugo, se você exigisse a licença da ADEMA, aí era melhor dizer, olha, empresa de fora do estado não participa e a gente vai pagar 80 milhões no serviço de coleta de resíduos. A ideia da gente foi abrir a concorrência, fazer com que novas empresas viessem e quando a empresa vier, a gente não dificultar que ela exerça o papel dela. Veja quantos fatos foram criados para que essas empresas chegassem aqui. Primeiro fato criado, a empresa era pequena, não tem condições. A empresa chegou, trouxe os carros, os veículos e está executando o serviço. Aí depois, a empresa não vai conseguir pagar os funcionários, criaram uma celeuma por causa do pagamento dos funcionários, está regular o pagamento dos funcionários. A empresa... Foram vários fatos, eu estou aqui citando, mas foram vários fatos dizendo que a empresa não tinha condições. E hoje a gente tem uma coleta de lixo, coleta não só domiciliar, do resíduo domiciliar, mas de varrição. As duas empresas chegaram, está atendendo a população a contento. Eu não vejo uma pessoa dizer que tem saudade da torre, a não ser pessoas que já estavam em outra gestão trabalhando. Aí a pessoa vai criticar, vai arranjar motivos, mas eu não conheço uma pessoa que diga, não, que saudade eu tenho da antiga empresa. O que eu vejo é meme. Outro dia deixa eu receber, poxa, o carro do lixo não faz mais barulho, eu não saio à porta, porque o carro é novo. Então, assim, a gente não está aqui, eu não vou questionar, e não tenho por que questionar, se a empresa tem condições ou não de fazer o serviço mais, porque já está provado que a empresa tem. A questão da licença ambiental, a prefeitura pediu as licenças necessárias para poder eles começarem, e aí foi algo que a gente recebeu da empresa, a licença. Quando você fala da torre, parece haver uma rivalidade entre a atual gestão e a empresa. De forma alguma. Por toda essa celeuma que se criou no processo emergencial. De forma alguma. Se existisse uma rivalidade, a prefeitura de Aracaju não teria pago já 20 milhões referente à gestão anterior. Ainda há dívidas com a torre? Há dívidas com a torre porque a própria torre
tem uma dívida, acredito eu, em torno de 30 a 40 milhões, que essa dívida da gestão anterior, essas dívidas, quando a torre entrou com o processo, a gente teve que fazer. Ela mesma disse: ó, tem coisa errada aí. Imagine, você está dizendo que tem coisa errada num contrato de 53 milhões e você tinha um de 80. A gente teve que mandar o contrato dela. Peraí, então vamos mandar os dois contratos para a procuradoria. Estamos aguardando agora o nosso procurador e o controlador também, o Paulo Márcio, dá o parecer. Magna Santana quer interagir. Tá na linha ela? Magna, 750. Oi, Narciso. Bom dia, Hugo. Não vou entrar no mérito, não é essa questão, Narciso. É bronca que chegou aqui via meu celular para ele. Pode ser feito agora ou faz depois Pode que sim. concluir Vamos essa lá, parte? pode sim. Pode ser? Então, a bronca em relação ao pessoal comerciante do mercado, da região ali dos mercados centrais, que medidas para melhorar ali as condições, principalmente a parte que chegam os turistas. Eles sempre tiveram alguns tipos de problemas, eles estão preocupados e querem, claro, né, que melhore. Né? Eles tiveram no passado algumas broncas, banheiros, problemas de prestação de serviço, mas eles querem saber o que é que se tem de novidade para melhorar mais ainda e se há possibilidade de, quem sabe, se está no radar alguma reforma, que não seria a sua área, mas se de repente isso está. Outra em relação aos pontos de lixo, o João já comentou aí, o ponto de lixo, a gente tem até as imagens que nós fizemos, né, que é ali embaixo do viaduto do Detran, do elevado do Detran, aquele viaduto, e até, né, Narciso, um ouvinte mandou para a gente, e está lá o buraco, não sei se foi a máquina, virou ponto de coleta mesmo, de depósito de entulhos. A gente vê pneus, e já quebraram toda parte da ciclovia, por conta também disso, de jogar os entulhos ali, que medida poderia ser feita, e o que nós encontramos ontem na Travessa Manuel... Essa é uma repetição, Manuel Magna? Oi? É uma repetição esse do viaduto? Tá lá de novo, Narciso. Tem só que identificar quem são os autores, né? Não, aí já foi limpo, é só Exatamente, porque eu recordo que algumas semanas atrás você fez, a Insurb foi lá, limpou, nós mostramos a imagem do local limpo, inclusive você fazia questionamento com relação a um buraco que se abriu na... Esse foi o ouvinte quem fez pra gente logo depois, foi o ouvinte que mandou. Ah, tá, pronto. Tá? Agora, foi o Jackson, lembrei entulhos, agora. Os entulhos estão lá e aumentaram, viu? Os entulhos. E essa da Avenida Tancredo, da travessa perto da garagem onde está lá os novos ônibus, que está meia pista. Absurdo essa aí isso. foi de ontem, né? E pronto, a outro questionamento de ouvinte, feirante. Em relação a uma feira que me parece que não é administrada pela Ensurb, mas em que tipo se a Ensurb poderia interferir? Na Coroa do Meio é uma feira particular. Como é que é essa relação, Hugo, entre essas feiras particulares, onde são esses feirantes, e eles disseram que é muito calor, é muito ruim, condições precárias, se a Ensurb tem algum olhar para elas ou possibilidade de criar uma feira na Coroa do Meio, para atender comerciantes, feirantes e também a população. Ok, Magna. São essas broncas. Vamos lá. Bom dia, Magna. Magna, então, a questão do descarte irregular é o nosso maior gargalo aqui na limpeza pública. São mais de 200 pontos de descarte. Aqui vocês mostraram uma imagem do descarte, do lixo sendo recolhido. E aí, depois de 3, você falou em 15 dias, Narciso, acontece 2 dias, a gente limpa um dia, 2 dias após está sujo. E por isso que a gente tem sentado com a secretária de Meio Ambiente para a gente buscar uma solução de identificar, não é o carroceiro, muita gente está falando, culpando o carroceiro. A gente tem que identificar quem gera esse resíduo. E aí quem gera o resíduo vai ter que arcar com esse custo. A mesma coisa que eu falei, quem tem seus terrenos abertos, que deixa o terreno aberto e aí deixa lá como um ponto de descarte irregular e a prefeitura vai lá limpar o terreno deles. A gente vai estar limpando e passando o custo para o proprietário do terreno. Então é um caso que a gente não tem como fazer. A Ensurb faz o papel dela, que é limpar, e aí a SEMA vai ter que fazer o papel dela, que é autuar. A Ensurb limpa e notifica, e a SEMA vai autuar quem estiver gerando esse resíduo e descartando de maneira irregular. E não só o carroceiro, quem gera o resíduo.
Põe o povo no ar ainda, Olessa. Jornal da Fã, com o povo no ar. Aqui você fala, o mundo escuta. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os seus ouvintes. Isso aqui é Coelho de Barra América. E dá um bom dia ao secretário da ISURB, Hugo. Hugo, por gentileza, tem condições de mandar uma equipe, né, para fazer uma limpeza aqui na Avenida Brasil? Eu lhe agradeço muito. E falar para os ouvintes, e Narciso que está me escutando, que Hugo, né, já tem 4 meses que ele está na secretaria da ISURB e está fazendo um bom trabalho. Emília acertou, botar Hugo, e continua assim, Hugo, fazendo seu trabalho, né? Você é bom gestor e só tem de ajudar a Emília e ajudar o povo de aracajuano. Parabéns mesmo. Muito obrigado por tudo que você vem fazendo aqui na minha comunidade Barra América. Alguns pedidos você está resolvendo e a comunidade só tem de agradecer. Um bom dia, fica com Deus, Coelho de Barra América. Bom dia, Narciso, João e ouvintes. Melhoras aí, Narciso. Narciso, sobre a IMURB. Obrigado, Elton. Ela tem que... Ela pede para ela dar uma olhadinha melhor na limpeza da Pedro Valadares. Pedro Valadares, Acrísio Cruz, que é uma sequência, e na rua Senador Hollenberg. A rua Senador Hollenberg tem a opção de fazer uns trabalhozinhos de carpinação. O Mata Alto é uma rua que tem 2 escolas, uma do estado e uma da prefeitura. Ainda tem o SESC, ainda tem o IFES, que agora também está usando o prédio lá do antigo arquidiocesano. E era bom dar uma olhadinha para aquele lado ali, porque é sem cabimento, aquela sujeira. Fora os ônibus também, que a CMTT tem que olhar, os ônibus de escolar, da Escola José Conrado, que fazem a maior baderna naquela rua. Na entrada, na saída de meio-dia, na entrada de 1 hora e o pior, na saída de 5 horas. Obrigado. Bom dia. Aqui no Augusto Franco. Antes, quando limpavam a praça do final de linha, limpavam as ruas ao redor também, limpava tudo. Agora a gente está tendo que pagar, porque a empresa disse que não limpa, porque quem fazia isso era a torre. Eles não fazem isso, não. Aí a gente está tendo que pagar para limpar a rua da frente da casa. À vontade, presidente. O Coelho do Barra América, primeiro quero agradecer o Coelho pelo reconhecimento do nosso serviço. Ele mandou uma demanda, todas as demandas aqui, a gente está aqui com a competente assessora de comunicação da ISURB, já está sendo enviado para as equipes responsáveis e será resolvido o mais breve possível. Tenho certeza, não vai passar 15 dias, não. No mais breve possível, essas equipes estarão fazendo a limpeza. O Elton Barros, né, que passou também algumas demandas de algumas avenidas. A questão que eu falei, Narciso, já, da capinagem, da roçagem, que está sendo regularizada. Na realidade, acredito que já está regular em grande parte da cidade. Então, são locais pontuais que, quando você está limpando um local, o outro, o capim vai crescendo, o mato vai crescendo e a gente depois desloca a equipe para esse local. E a terceira ouvinte, eu não... Iracema do Augusto Franco. Iracema, de fato, eu desconheço esse questionamento de que a empresa disse que não vai limpar. Eu acredito que tem alguma informação trocada aí, porque hoje, diferente do que acontecia, antigamente os mutirões eram nas avenidas. Inclusive tem relatos nas redes sociais da ISURB, as pessoas dizendo, hoje os mutirões entram nas ruas, nas vielas. A gente entrou para fazer um mutirão na Maloca, que é um local onde nunca teve um mutirão na história. Então, assim, eu desconheço essa informação, mas vou pedir para averiguar, já que foi uma reclamação da população, pedir para averiguar quem foi que passou essa informação que destoa do comportamento da gestão. Mais 3 áudios aí de ouvintes, eu vou endolessar. Bom dia, Narciso. Bom dia, ouvintes. Bom dia, produção. Bom dia, doutor Hugo. Narciso, estamos caminhando para os 100 dias de gestão da prefeita Emília. E nessa área de doutor Hugo, que é ISURB, a gente tem visto muito problema na cidade, né? Tivemos essa situação
da empresa de coleta de lixo e limpeza de área pública, né? E que o que é que está acontecendo? A gente percebe de que em todo ponto da cidade tem um problema de coleta. Se a prefeitura coloca uma caixa coletora, essa caixa não é retirada, é transbordando. Na Atalaia mesmo, passou uma semana a caixa lá transbordando. Domingo agora é que veio tirar, né? A semana todinha só veio tirar domingo. Os ecopontos, Narciso, só para você ver, os ecopontos existiam as caixas coletoras, aquelas caixas grandes. Hoje o lixo é no chão, entendeu? É esperar que uma caçamba chegue, uma retroescavadeira chegue para carregar, porque não tem mais as caixas coletoras grandes, né? Aquelas caixas grandes que a torre tinha. Então os ecopontos todos na cidade estão desse jeito. Quer dizer, ambientalmente isso é incorreto, né? Você está com aquele lixo a céu aberto, com chuva caindo sobre ele, né? E a questão das áreas públicas, nós temos os canteiros, a José Carlos Silva, ali, a antiga Heráclito Hollenberg, na lateral do muro do aeroporto, a Insurb resolveu fazer plantio de grama em cima de canteiro demolido. Pode mandar sua reportagem lá que você vai ver, né? Então, esse é o que a gente tem de apresentar, o que a Insurb tem de apresentar nos 100 dias de governo de Emília. Então, espero que o doutor Hugo consiga corrigir isso, né? E trazer para Aracaju. Aracaju não merece o que está sendo feito por essa gestão, não, nesses 100 dias. Um abraço, Alves da Atalaia. Bom dia a todos, bom dia ouvintes da Fã FM. Bom dia, Narciso, tá com a garganta aí, melhoras. E bom dia ao jovem, está desempenhando um bom trabalho. Também com um professor ao lado aí, um ótimo professor, tem tudo para dar certo. Eu queria deixar, não poderia deixar de perguntar ao presidente da Insurb as medidas com relação ao centro, né? Porque eu estou vendo aí que já vai 3 meses e eu não vi nada. E pelo contrário, de vez de melhorar, está piorando. Porque locais que não tinham vendedores de rua estão se espalhando mais, a bagunça está tremenda no centro, e eu quero ver até quando vai ficar essa história de vamos conversar, vamos chamar para conversar, e vai resolver, vamos resolver, e não resolve, né? Porque o centro está literalmente um caos, as calçadas ninguém passa, as ruas nenhum carro consegue passar, aí não tem local para pedestre, não tem local para carro, para veículo. Tá difícil. O centro de Aracaju, cada dia que passa está difícil. Já vão 3 meses e esse presidente da Insurb até agora não viu nenhuma medida, né? E eu quero ver eu pagar a minha língua e vir aqui agradecer a ele. Porque até agora não vi medida nenhuma e eu estou vendo ele falando muito e agindo pouco. É Adam Mota. Isso, ainda. Aí você agora quer me boicotar também. Aí fecha o microfone para mim agora também. É bronca, Narciso. Antes das respostas do presidente, uma citação do João. Um recado rápido aqui, porque nesta quarta-feira a Prefeitura de São Cristóvão e o Conselho Municipal de Saúde promovem a primeira Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Com o tema Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora como Direito Humano, o evento tem como objetivo reafirmar a luta por condições de trabalho dignas e pelo direito à saúde de todas as pessoas, fortalecendo o compromisso do município com políticas públicas inclusivas e eficientes. A conferência começa às 8 da manhã e será realizada no Salão das Carmelitas, no Centro Histórico de São Cristóvão. Prefeitura de São Cristóvão, cidade-mãe de Sergipe, aqui é trabalho. Presidente Hugo, fica à vontade para responder os ouvintes. Eu aproveito também para deixar um questionamento sobre a região do 17 de março, principalmente no condomínio Governador Celso Sebastião Carvalho 1 e 2, que foi um local que eu fiz uma reportagem há algumas semanas e lá estava com um problema de capinagem que precisava ser feito. Eu vou começar pelo Alves da Atalaia. O Alves citou alguns questionamentos da roçagem do lixo na Atalaia. Eu acredito que quando ele fala, não, a caixa tá... A população joga os dejetos lá e é recolhido naturalmente. Não consegui identificar qual é algo pontual que está acontecendo de forma crônica lá na Atalaia. Como já acontecia, parece que é algo que é novo. O descarte irregular é algo que já vem há mais de 20 anos acontecendo em nossa cidade. O que a gente precisa é uma educação ambiental que vem a médio e longo prazo, que a gente tem feito para poder conscientizar as pessoas e punir
como eu disse, tem que punir. Acho que quando a Insurb demora a fazer, vale a crítica. Agora, de uma forma geral, a população precisa se educar e colaborar com isso também. Né? Então, assim, a gente tem buscado fazer o mais rápido possível. Como eu disse, não tem um questionamento que chegue para passar uma semana, como ele passou. Eu desconheço, mas se isso acontecer, eu vou estar passando para a nossa equipe técnica para saber o que aconteceu, de ficar uma semana sem recolher o lixo de determinado local. Ele fez um questionamento que foi eu chamo de Heráclito Hollenberg, que é José Carlos Silva, que está colocando grama em um canteiro destruído. Veja, Narciso, aquela ideia de fazer o paisagismo da cidade, a gente não vai parar. A gente não pode pegar o canteiro que muitos dizem que está destruído e acho que estava mais bonito ele destruído, sem a grama. Não estava. Está mais bonito agora. Agora, se o Alves fica chateado porque a gente está deixando a cidade mais verde, aí eu não tenho como resolver mudando. Olha, não coloca grama, deixa do jeito que estava. Porque toda vez que a gente faz o paisagismo de um local, de determinado local, as pessoas deixam de jogar lixo. Isso já está comprovado. A gente tinha entre... O Santos Dumont e o Bugio tem uma ponte ali que tem um ponto de descarte irregular. A gente fez um paisagismo e hoje a população cuida e não joga lixo. A Heráclito Hollenberg estava 100% destruída. O canteiro, no caso, o meio-fio e o paisagismo. A gente está fazendo o paisagismo e, notícia boa, Alves, nós iremos fazer o paisagismo e iremos recompor a parte dos tijolos que estão ali quebrados, ou o paralelepípedo que está ruim. Então a gente vai sim deixar 100%. Agora a gente não pode aguardar, por enquanto a gente só tem um contrato vigorando de grama e a gente não poderia deixar para fazer depois. E o Adam Mota, que fala do centro, né? Veja, primeiro passo é identificar quantos comerciantes tem ali, quantos camelôs tem no centro da cidade. Isso já foi feito, a gente passou 2 meses, aí não pôde muita gente, Hugo, mas isso aí você faz em um dia. Não, porque tem comerciante que vai em um dia, não vai em outro, e a gente já identificou, temos hoje 326 ambulantes no centro da cidade. Imagine que isso é crescente, Narciso, e ele está certo. As pessoas não conseguem caminhar, passar pelas calçadas, está tendo problema no trânsito, porque tem muito ambulante com os carrinhos atrapalhando o trânsito, mas vou repetir, não será feito nada de maneira sodada. Não vai chegar e hoje ninguém vende, joga os carrinhos numa caçamba, porque já foi provado que isso não funciona. Tem que dialogar, tem que saber o que pode ser feito e buscar a melhor solução. Tanto para os comerciantes que estão lá, porque falo muito, a SESI tem questionado a gente de forma efetiva, e eu parabenizo a SESI. Pagamos impostos caríssimos, IPTU de 90 mil, de 50 mil, eles estão certíssimos no questionamento deles, e a gente respeita o questionamento da SESI e de outros órgãos competentes para que seja buscada uma solução, e a gente vai buscar essa solução. Mas essa solução não pode ser de maneira sodada, sem ouvir a população, e a gente está ouvindo. Vamos encerrar com 3 ouvintes. Narciso, bom dia, meu nome é Juliana, eu vim parabenizar a equipe da Insurb pelo excelente trabalho em Aracaju. Nós temos alguns locais antigamente que a gente via descarte de lixo, como por exemplo ali na Heráclito Hollenberg. E hoje, ao invés de a gente ver lixo na cidade, a gente vê vários locais que já foram feitos paisagismo, onde a gente vê uma cidade muito mais limpa e muito mais bonita. Fala, Narciso, bom dia, meu amigo, a você e a toda a sua equipe. Em primeiro lugar, agradecer ao presidente da Insurb, o Hugo Exoge, pela sua atuação, pela sua dedicação e o seu empenho para com as necessidades de todos os bairros e todas as solicitações que chegam até aquela instituição. Então, que ele continue firme, forte e dedicado ao seu compromisso, que é o compromisso para a população. E a você, Narciso, um grande abraço e continue sendo esse comunicador que sempre leva o conhecimento e os fatos verídicos que acontecem na nossa cidade e no nosso estado. Parabéns. Quem fala aqui é Denis Fonseca. Um abraço. Bom dia, Narciso. Bom dia, queridos amigos da Fã FM. Narciso, eu, como cidadão aracajuano, eu gostaria de parabenizar o trabalho da Insurb, principalmente no quesito de coleta de lixo, porque nós vemos a atenção que os trabalhadores vêm dando aí para coletar todo o lixo nas ruas. Eu mesmo que moro na Zona Norte, ali no Dom Luciano, ali era uma área que sempre tinha lixo concentrado, hoje está com uma coleta regular.
dando saúde, né? Porque se você tem uma coleta regular de lixo, você também seca as unidades de saúde, você melhora todo o fluxo de saúde da cidade, você dá uma melhor estética à cidade de Aracaju. Então, gostaria de parabenizar muito o trabalho da Insurb e que continue assim. Viu? Tamo junto! Presidente, encerrando aí com esses ouvintes. É isso, Narciso. Vai ter alguns que vão pontuar, vão fazer críticas, e a gente está aqui para pegar essas críticas e tentar resolver, isso faz parte. E aí tivemos 3, a Juliana, que acabou de falar, a gente tinha acabado de citar alguém questionando porque Heráclito estava com o canteiro quebrado, mas com o paisagismo. A Juliana está achando bonito. Veja a diferença, são opiniões divergentes. Eu prefiro que esteja, pelo menos, o paisagismo sendo feito, e depois que conserte, lógico que você não pode deixar o paisagismo sem consertar o canteiro, do que deixar o paisagismo destruído e o canteiro destruído. E aí dá um ar de abandono. A gente não vai deixar a cidade ficar com ar de abandono. Eu vou dar outros exemplos. A gente falou da Heráclito Hollenberg, que é a José Carlos Silva, mas a rótula do hospital, do cemitério São João Batista foi feita, a praça do 18 do Forte foi feita, a Praça do Galego foi feita, tudo com paisagismo. E outra, a gente faz e a gente cuida, a gente não faz e abandona. O Denison fez alguns elogios também, eu agradeço o Denison pelo reconhecimento, e o outro que não se identificou. Esses 3 ouvintes que entraram e não se identificou, eu acho que é o que acontece na rua, a proporção é essa, Narciso. A gente escutou 2 críticas, escutou aqui uns 6, 8 elogios. E é isso que acontece na rua. Quando eu tô parado e hoje, a gente acaba não tendo noção, né? Eu tô na rua parado e meu presidente, obrigado. As pessoas passam gritando, agradecendo. E até hoje eu não recebi uma crítica na rua. Normalmente eu recebo a crítica no rádio por alguém que às vezes já entra mesmo para criticar, porque saiu da gestão anterior, e aí a gente não tem como fazer muita coisa. Não estou dizendo que é o caso desses ouvintes, mas às vezes alguém que está fazendo a crítica é porque participava da gestão anterior e não está participando dessa gestão. Mas a sociedade, num contexto geral, tem agradecido. E eu acho que não só aqui, nos programas de rádio, a maioria dos programas de rádio que eu participo, a proporção é essa: a cada 10 elogios, uma crítica. E essas críticas a gente vai utilizar elas como um fermento para que a gente possa crescer e resolver o problema e fazer a melhor gestão da história da Insurb. Presidente, obrigado pela presença. Até uma próxima.